1984, parte 7. Se é que há esperança, escreveu Winston, a esperança está nos proletas. Se é que havia esperança, a esperança só podia estar nos proletas, porque só ali. Naquelas massas desatendidas, naquele enxame de gente, 85% da população da Oceânia, havia a possibilidade de que se gerasse a força capaz de destruir o partido. Impossível derrubar o partido de dentro para fora. Seus inimigos. Se é que o partido possuía algum, não tinham como agrupar-se ou mesmo como identificar-se uns aos outros. Mesmo que a legendária confraria existisse, algo possível, mas não provável, era inconcebível que seus membros algum dia pudessem reunir-se em grupos maiores que 2 ou 3 pessoas. O estado de rebelião significava um certo olhar, uma certa inflexão de voz, no máximo uma ou outra palavra cochichada. Os proletas, porém, se de algum modo acontecesse o milagre de que se conscientizassem da força que possuíam, não teriam necessidade de conspirar. Bastava que se sublevassem e se sacudissem, como um cavalo se sacode para expulsar as moscas. Se quisessem, podiam acabar com o partido na manhã seguinte. Mais cedo ou mais tarde eles teriam a ideia de acabar com o partido, não teriam? E apesar de tudo, lembrou-se de uma vez em que ia andando por uma rua apinhada quando um brado imenso formado por centenas de vozes femininas, se elevara de uma rua lateral um pouco à frente. Era um grito enorme, formidável, de ira e desespero, um aó profundo e clamoroso que ecoava como a reverberação de um sino. O coração de Winston dera um salto. Começou, pensara. Uma revolta. Os proletas estão se libertando, finalmente. Quando chegou ao ponto onde ocorria o tumulto, viu uma multidão formada por 200 ou 300 mulheres reunidas em torno das barracas de uma feira com uma expressão trágica no rosto, como se fossem os passageiros condenados de um navio que estivesse naufragando. Mas justo naquele momento o desespero generalizado se fragmentou, formando uma infinitude de confrontos individuais. Aparentemente, até pouco antes uma das barracas comercializava panelas de lata. Eram umas porcarias umas panelas frágeis, de péssima qualidade, mas panela era coisa difícil de encontrar. De repente o estoque disponível se esgotara. As mulheres que haviam conseguido comprar as suas, empurradas e golpeadas pelas restantes, tentavam-se afastar dali com seus troféus, enquanto dezenas de outras reclamavam em torno da barraca, acusando o feirante de favoritismo e de ter um estoque de panelas escondido em algum lugar. Gritos irromperam em outro ponto. 2 mulheres gordas, uma delas de cabelo longo e escorrido, haviam agarrado a mesma panela e cada uma tentava com todas as suas forças obrigar a outra a largá-la. As 2 ficaram puxando a panela para lá e para cá até que o cabo se soltou. Winston observou a cena com repulsa. Por outro lado, pensou, por um momento passageiro, que força quase aterrorizante se manifestara naquele grito de não mais que umas poucas centenas de gargantas. Por que razão aquelas gargantas não poderiam ser capazes de gritar daquele jeito em relação a alguma coisa realmente importante? Escreveu. Enquanto eles não se conscientizarem, não serão rebeldes autênticos, enquanto não se rebelarem, não tem como se conscientizar. A frase, pensou, quase poderia ter sido copiada de um dos manuais do partido. É claro que o partido se vangloriava de ter libertado os proletas da escravidão. Antes
Da revolução eles eram oprimidos de maneira revoltante pelos capitalistas. Passavam fome, eram açoitados, as mulheres eram obrigadas a trabalhar nas minas de carvão. Para falar a verdade, as mulheres continuavam trabalhando nas minas de carvão, as crianças eram vendidas para as fábricas a partir dos 6 anos de idade. Mas, ao mesmo tempo, fiel aos princípios do duplo pensamento, o partido ensinava que os proletas eram inferiores naturais que deviam ser mantidos dominados, como os animais, mediante a aplicação de umas poucas regras simples. Na realidade, pouco se sabia sobre os proletas. Não era necessário saber grande coisa. Desde que continuassem trabalhando e procriando, suas outras atividades careciam de importância. Abandonados a si mesmos, tal como o gado solto nos pampas argentinos, haviam regredido ao estilo de vida que lhes parecia natural, uma espécie de modelo ancestral. Nasciam, cresciam pelas sarjetas, começavam a trabalhar aos 12 anos, aos 30 chegavam à meia-idade, em geral morriam aos 60. Trabalho físico pesado, cuidados com a casa e os filhos, disputas menores com os vizinhos, filmes, futebol, cerveja e, antes de mais nada, jogos de azar preenchiam o horizonte de suas mentes. Não era difícil mantê-los sob controle. Alguns representantes da polícia das ideias circulavam entre eles, espalhando boatos falsos, identificando e eliminando os raros indivíduos considerados capazes de vir a ser perigosos, mas não era feita nenhuma tentativa no sentido de doutriná-los com a ideologia do partido. Não era desejável que os proletas tivessem ideias políticas sólidas. Deles só se exigia um patriotismo primitivo, que podia ser invocado sempre que fosse necessário fazê-los aceitar horários de trabalho mais longos ou rações mais reduzidas. E mesmo quando eles ficavam insatisfeitos, como às vezes acontecia, sua insatisfação não levava a lugar nenhum, porque, desprovidos de ideias gerais como eram, só conseguiam fixar-se em queixas específicas e menores. Os grandes males invariavelmente escapavam à sua atenção. A vasta maioria dos proletas não tinha nem sequer uma teletela em casa. Até mesmo a polícia civil pouco se interessava por eles. Londres era assolada pela criminalidade, um verdadeiro mundo paralelo de ladrões, bandidos, prostitutas, traficantes de drogas e trambiqueiros de todos os tipos, mas como tudo isso acontecia entre os próprios proletas, não fazia a menor diferença. Em todas as questões morais, nada os impedia de adotar seu código ancestral. O puritanismo sexual do partido não lhes era imposto. A promiscuidade não era passível de punição, o divórcio era permitido. Aliás, até mesmo a prática religiosa seria permitida caso os proletas mostrassem algum indício de sentir necessidade ou desejo de religião. Eles estavam abaixo de qualquer suspeita. Como afirmava o slogan do partido, os proletas e animais são livres. Winston estendeu a mão e coçou com cuidado sua úlcera varicosa. A comichão havia recomeçado. Você sempre acabava voltando para o mesmo ponto, e de que modo o sujeito ia saber como era realmente a vida antes da Revolução? Tirou da gaveta um livro de história para crianças que a senhora Parsons havia lhe emprestado e começou a copiar um trecho no diário. Antigamente estava escrito, antes da gloriosa Revolução, Londres não era a bela cidade que conhecemos hoje. Era um lugar escuro, sujo, miserável, onde quase ninguém possuía o suficiente para comer e onde centenas de milhares de pobres não tinham botinas nos pés ou sequer um teto para abrigar seu sono.
As crianças da sua idade, leitor, precisavam trabalhar 12 horas por dia para patrões desumanos, que as cobriam de chicotadas se trabalhassem muito devagar e só as alimentavam com casca de pão velho e água. Mas no meio de toda essa terrível pobreza havia uns poucos casarões bonitos onde viviam pessoas ricas servidas por até 30 empregados. Essas pessoas ricas eram os capitalistas. Os capitalistas eram gordos e feios e tinham cara de ruins, como o da ilustração da página ao lado. Você pode notar que ele veste um casaco preto comprido que se chamava sobrecasaca. E um chapéu esquisito, brilhante, em forma de chaminé, e que tinha o nome de cartola. Esse era o uniforme dos capitalistas, e ninguém mais estava autorizado a usá-lo. Os capitalistas eram donos de tudo que havia no mundo e todos os outros homens eram seus escravos. Eles eram donos de todas as terras, de todas as casas, de todas as fábricas e de todo o dinheiro. Se alguém lhes desobedecesse, os capitalistas podiam jogar a pessoa numa prisão. Ou então mandá-la embora do emprego e obrigá-la a morrer de fome. Quando uma pessoa comum dirigia a palavra a um capitalista, tinha de curvar-se e fazer reverências, além de tirar o boné e chamar o capitalista de a senhor. O chefe de todos os capitalistas era chamado de rei. Mas Winston conhecia o resto da lenga-lenga. Haveria menção sobre bispos com suas camisas de cambraia, juízes com seus mantos de arminho, o pelourinho, o cepo, a roda, o chicote, o banquete do prefeito de Londres e a prática de beijar o pé do Papa. Também havia uma coisa chamada Jus Primae Noctis, que provavelmente não seria citada num livro para crianças. Era a lei que determinava que todo capitalista tinha o direito de ir para a cama com toda e qualquer mulher que trabalhasse em uma de suas fábricas. Como saber quais daquelas coisas eram mentiras? Talvez fosse verdade que as condições de vida do ser humano médio fossem melhores hoje do que eram antes da Revolução. Os únicos indícios em contrário eram o protesto mudo que você sentia nos ossos, a percepção instintiva de que suas condições de vida eram intoleráveis e de que era impossível que em outros tempos elas não tivessem sido diferentes. Pensou que as únicas características indiscutíveis da vida moderna não eram sua crueldade e falta de segurança, mas simplesmente sua precariedade, sua indignidade, sua indiferença. A vida era só olhar em torno para constatar não tinha nada a ver com as mentiras que manavam das telitelas, tampouco com os ideais que o partido tentava atingir. Porções consideráveis dela, mesmo da vida de um membro do partido, eram neutras e apolíticas, simplesmente questão de suar a camisa realizando trabalhos horrorosos, de lutar para conseguir um lugar no metrô, de serzir uma meia velha, de arrumar um saquinho de sacarina, de economizar uma bagana. O ideal definido pelo partido era uma coisa imensa, terrível e luminosa. Um mundo de aço e concreto cheio de máquinas monstruosas e armas aterrorizantes, uma nação de guerreiros e fanáticos avançando em perfeita sincronia, todos pensando os mesmos pensamentos e bradando os mesmos slogans. Perpetuamente trabalhando, lutando, triunfando, perseguindo 300 milhões de pessoas de rostos iguais. A realidade eram cidades precárias se decompondo, nas quais pessoas subalimentadas se arrastavam de um lado para o outro em seus sapatos furados no interior de casas do século XIX com reformas improvisadas, sempre cheirando a repolho e a banheiros degradados. Winston tinha a sensação de ter uma visão de Londres, imensa e semi-destruída, cidade com 1 milhão de latas de lixo,
E fundida a essa visão estava a imagem da senhora Parsons, aquela mulher com vincos no rosto e cabelo espigado, lidando desamparada com um encanamento entupido. Estendeu a mão e voltou a coçar o tornozelo. Noite e dia as telitelas massacravam os ouvidos das pessoas com estatísticas que provavam que hoje a população tinha mais comida, mais roupa, melhores casas, melhores opções de lazer, que vivia mais, trabalhava menos, era mais alta, mais saudável, mais forte, mais feliz, mais inteligente, mais culta do que as pessoas de 50 anos antes. Não havia como provar ou deixar de provar uma só dessas afirmações. O partido insistia, por exemplo, que atualmente 40% dos proletas adultos eram alfabetizados e antes da Revolução, segundo diziam, o total era de apenas 15%. O partido insistia que hoje o índice de mortalidade infantil era de apenas 160 a cada 1.000 habitantes, e assim por diante. Era como uma equação simples com duas incógnitas. Podia muito bem ser que literalmente todas as palavras contidas nos livros de história, inclusive aquelas aceitas sem o menor questionamento, fossem pura fantasia. Até onde ele sabia, talvez jamais tivesse existido uma lei de jus primae noctis, ou uma criatura conhecida como capitalista, ou um acessório com as características de uma cartola. Tudo se esmaecia na névoa. O passado fora anulado, o ato da anulação fora esquecido, a mentira se tornará verdade. Somente uma vez na vida ele possuíra. Depois do acontecimento, era isso que contava, um indício concreto, inquestionável, de um ato de falsificação. Esse indício estivera entre seus dedos por 30 segundos. Em 1973, talvez tivesse sido em 1973, de qualquer modo foi mais ou menos na época em que ele e Catherine se separaram. Mas o dado realmente relevante ocorrerá 7 ou 8 anos antes. Na verdade, a história tivera início em meados dos anos 1960, época dos grandes expurgos, quando os líderes revolucionários originais haviam sido eliminados de uma vez por todas. Em 1970 já não restava um só deles, com exceção do próprio Grande Irmão. Os demais, àquela altura, haviam sido denunciados como traidores e contra-revolucionários. Goldstein fugira e ninguém sabia onde ele se escondia. Quanto aos outros, alguns tinham simplesmente desaparecido, enquanto a maioria fora executada depois de julgamentos públicos espetaculares, no decorrer dos quais confessavam seus crimes. Entre os últimos sobreviventes estavam 3 homens, chamados Jones, Aronson e Rutherford. Provavelmente esses 3 homens haviam sido presos em 1965. Como acontecia tantas vezes, levaram um sumiço de 1 ano. Mais ou menos, de modo que ninguém sabia se estavam vivos ou mortos. Reapareceram de repente, para reconhecer a própria culpa da maneira usual. Confessaram colaboração com o inimigo, na época o inimigo também era a Eurásia. Apropriação indébita de verbas públicas, assassinato de vários membros leais ao partido, intrigas visando prejudicar a liderança do Grande Irmão, intrigas essas iniciadas bem antes da Revolução, e atos de sabotagem responsáveis pela morte de centenas de milhares de pessoas. Depois de confessar essas coisas, os 3 haviam sido perdoados, reconduzidos às fileiras do partido e agraciados com postos que na verdade eram sinecuras, mas que transmitiam a sensação de ser importantes. Os 3 haviam publicado artigos longos e abjetos no Times, analisando as razões de sua deserção e jurando corrigir-se.
Algum tempo depois da libertação, Winston por acaso avistou o trio no café da Castanheira. Lembrou-se da espécie de fascínio aterrorizado com que os observara. Com o rabo do olho durante algum tempo. Eram homens bem mais velhos que ele. Relíquias do mundo de antes, praticamente as últimas grandes figuras. Remanescentes dos primeiros e heróicos tempos do partido. O glamour da luta clandestina e da guerra civil ainda envolvia suavemente suas figuras. Tinha a sensação, embora àquela altura fatos e datas já tivessem começado a perder a nitidez em sua mente, de que soubera seus nomes muitos anos antes de ter tomado conhecimento da existência do grande irmão. Ao mesmo tempo, sabia que eram foras da lei, inimigos, intocáveis, condenados, com absoluta certeza, à extinção em 1 ano ou 2. Ninguém que algum dia tivesse caído nas mãos da polícia das ideias se dava bem no final. Eles eram cadáveres à espera de ser mandados de volta para o túmulo. Não havia ninguém nas mesas próximas a deles. Não era prudente ser visto na vizinhança de gente daquela espécie. Estavam sentados em silêncio diante de copos de gin perfumado com cravo, especialidade do café. Dos três, o que mais impressionou Winston devido à sua aparência foi Rutherford. Outrora caricaturista famoso, Rutherford desenhava cenas brutais, que haviam contribuído para inflamar a opinião pública antes e durante a Revolução. Mesmo agora, a longos intervalos. Seus cartoons saíam no Times, só que já não passavam de uma imitação banal de seu estilo anterior, eram pouco convincentes, desprovidos de vigor. Continuavam abordando os mesmos temas, só que requentados: favelas, crianças famintas, arruaças, capitalistas de cartola. Mesmo no interior das barricadas, os capitalistas aparentemente não abriam mão de suas cartolas, um esforço infinito. Desesperado, no sentido de reinstalar-se no passado. Era um homem monstruoso. Com uma juba de cabelo encebado e grisalho, rosto balofo, marcado, grossos lábios negroides. Um dia devia ter sido imensamente forte, agora seu grande corpo estava adernado, vergado, arqueado, despencando em todas as direções. Rutherford parecia estar ruindo à vista de todos, como uma montanha desmoronando. Eram 3 da tarde, hora solitária. Winston já não se lembrava de como era possível que estivesse no café a 1 hora daquelas. O lugar estava quase deserto. Uma música metálica escorria das telitelas. Os 3 homens estavam sentados quase imóveis no canto deles, sem abrir a boca. Sem que ninguém pedisse, o garçom serviu uma nova rodada de gin. Havia um tabuleiro de xadrez na mesa ao lado deles, com as peças posicionadas, mas sem nenhuma partida iniciada. Nesse momento, durante cerca de meio minuto ao todo, aconteceu uma coisa estranha. Com as telitelas, a melodia que estava sendo tocada mudou, e a tonalidade da música também mudou. Como se a música tivesse sido invadida. Algo difícil, porém, de descrever. Era uma nota estranha, fragmentada, um clangor, e Winston inventou um nome para aquele som, de nota amarela. Depois uma voz começou a cantarolar na teletela. Sob a ramada da castanheira. Vendi você, você a mim, após. Ali estão eles, cá estamos nós. Sob a ramada da castanheira. Os 3 homens não se moveram, mas quando Winston voltou a fitar o rosto arrasado de Rutherford, viu que os olhos dele estavam rasos de lágrimas. E pela
primeira vez observou, com uma espécie de arrepio interno, e ao mesmo tempo sem saber o porquê daquele arrepio, que tanto Aronson como Rutherford tinham o nariz quebrado. Dias depois, os três voltaram a ser presos. Ao que parece, haviam tornado-a envolver-se em novas conspirações desde o instante em que foram postos em liberdade. No segundo julgamento, voltaram a confessar todos os antigos crimes. Mais uma sucessão de novos foram executados, e o destino deles ficou registrado nos anais do partido como advertência para a posteridade. Cerca de 5 anos depois que esses fatos se passaram, em 1973, Winston estava desenrolando uma pilha de documentos que acabavam de ser ejetados do tubo pneumático sobre o tampo de sua mesa, quando encontrou um fragmento de papel que evidentemente fora enfiado entre os outros e depois esquecido. No instante em que desamassou o papelzinho, entendeu sua importância. Era a metade de uma página arrancada de um número do Times de cerca de 10 anos antes, a metade superior da página, de modo que a data aparecia ali e continha uma fotografia dos delegados presentes a determinada efeméride do partido realizada em Nova York. Destacavam-se, no centro do grupo, Jones, Aronson e Rutherford. Não havia confusão possível, de todo modo o nome de cada um constava na legenda, embaixo. A questão era que nos 2 julgamentos eles haviam confessado que naquela data se encontravam em solo eurasiano. Teriam partido de um campo de pouso secreto em território canadense e voado até algum ponto da Sibéria, onde haviam se reunido com membros do Estado-Maior Eurasiano, a quem haviam revelado importantes segredos militares. A data se fixara na memória de Winston porque casualmente coincidia com o solstício de verão, mas a história toda também devia estar registrada em outros incontáveis lugares. Só havia uma conclusão possível, e as confissões eram mentirosas. Claro, isso em si não era nenhuma grande revelação. Mesmo naquela época, Winston não imaginava que as pessoas varridas da face da terra nos expurgos haviam efetivamente cometido os crimes de que eram acusadas. Mas era uma prova concreta, um fragmento do passado abolido, como um osso fóssil que aparece no extrato errado e destrói uma teoria geológica. Bastava para pulverizar o partido inteiro, se de uma ou outra maneira pudesse ter sido publicado para que o mundo visse e tomasse conhecimento de seu significado. Winston não interrompera seu trabalho. Assim que percebeu que fotografia era aquela e o que ela revelava, cobriu-a com outra folha de papel. Por sorte, no momento em que a desenrolara ela estava de cabeça para baixo do ponto de vista da tela. Pôs a prancheta sobre o joelho e empurrou a cadeira para trás, de modo a ficar tão longe quanto possível da tela. Não era difícil manter um rosto inexpressivo, até mesmo a respiração podia ser controlada, com algum esforço. Uma coisa, porém, você não conseguia controlar: o batimento do coração, e a tela era suficientemente sensível para captá-lo. Deixou passar o que imaginou fossem 10 minutos, atormentado o tempo todo pelo temor de que algum acidente, uma súbita corrente de ar que soprasse por cima da escrivaninha, por exemplo, o traísse. Depois, sem tornar a expô-la, introduziu a fotografia no buraco da memória, junto com outros papéis inúteis. Mais 1 minuto, provavelmente, e a foto teria virado cinzas. Essa cena se passará 10, 11 anos antes. Hoje, provavelmente, ele teria guardado a fotografia
Era curioso que tê-la segurado entre os dedos lhe parecesse fazer diferença mesmo hoje, quando a foto propriamente dita, bem como o acontecimento que ela registrava, não passavam de uma lembrança. Será que o controle do partido sobre o passado teria ficado menos poderoso, pensou, pelo fato de que uma prova material que já não existia havia um dia existido? Mas hoje, supondo que de algum modo fosse possível ressuscitá-la das cinzas, a fotografia talvez nem chegasse a constituir uma prova. Na época em que ele fizera sua descoberta, a Oceânia já não estava em guerra com a Eurásia, portanto devia ter sido para agentes provenientes da Lestásia que os 3 homens mortos haviam traído seu país. Desde então haviam surgido novas acusações, 2, 3, ele já não se recordava quantas. Muito provavelmente as confissões haviam sido reescritas. E reescritas tantas vezes que os fatos e as datas originais haviam perdido toda a importância. O passado não apenas mudava como mudava sem cessar. O que mais o afligia, o que lhe dava uma sensação de pesadelo, era nunca ter chegado a entender direito por que a grande impostura fora empreendida. As vantagens imediatas de falsificar o passado eram óbvias, mas a razão profunda era misteriosa. Voltou a erguer a caneta e escreveu. Entendo como, mas não entendo por quê. Considerou a hipótese, como tantas vezes antes, de ele próprio ser um doente mental. Talvez um doente mental fosse simplesmente uma minoria de um. Houvera um tempo em que se considerava sinal de loucura acreditar que a Terra girava em torno do Sol. Hoje, o sinal de loucura era acreditar que o passado era inalterável. Ele podia ser o único a acreditar naquilo e, se fosse o único, seria um doente mental. Mas a ideia de que talvez fosse um doente mental não chegava a perturbá-lo muito. O horror estava em também existir a possibilidade de que estivesse errado. Apanhou o livro de história para crianças e contemplou o retrato do grande irmão estampado no frontispício. Os olhos hipnóticos fitavam os dele. Era como se alguma força monumental exercesse pressão sobre Winston, uma coisa que invadia seu crânio, golpeava seu cérebro, aterrorizava-o a ponto de fazê-lo abandonar suas crenças, quase convencendo-o a rechaçar as provas que seus sentidos lhe forneciam. No fim o partido haveria de anunciar que 2 mais 2 são 5, e você seria obrigado a acreditar. Era inevitável que mais cedo ou mais tarde o partido fizesse tal afirmação, e a lógica de sua posição o exigia. Além da validade da experiência, a própria existência da realidade externa era tacitamente negada por sua filosofia. A heresia das heresias era o bom senso. E o aterrorizante não era o fato de poderem matá-lo por pensar de outra maneira, mas o fato de poderem ter razão. Por quê? Afinal de contas, como fazer para saber que 2 e 2 são 4? Ou que a força da gravidade funciona? Ou que o passado é imutável? Se tanto o passado como o mundo externo existem apenas na mente, e se a própria mente é controlável, como fazer então? Mas não. De repente sua coragem pareceu cristalizar-se por decisão própria. Ó! Rosto de O'Brien, que nenhuma associação de ideias parecia convocar, entrará flutuando em sua mente. Ele concluiu, com mais certeza de que antes, que O'Brien estava do seu lado. Escrevia aquele diário para O'Brien, na intenção de O'Brien. Era como uma carta interminável que ninguém jamais leria, mas que era dirigida a uma pessoa específica e se nutria desse fato. O partido lhe dizia para rejeitar as provas materiais que seus olhos e ouvidos lhe oferecessem.
Essa era sua instrução final, a mais essencial de todas. O coração de Winston ficou pesado quando lhe veio ao espírito o imenso poderio reunido contra ele, a facilidade com que qualquer intelectual do partido derrotaria num debate os argumentos sutis que não teria capacidade de entender, quanto mais de contestar. E, ainda assim, a razão estava com ele. Os outros estavam errados e ele certo. Oh! Óbvio, o tolo e o verdadeiro tinham de ser defendidos. Os truísmos são verdadeiros. Não se esqueça disso. O mundo sólido existe, suas leis não mudam. As pedras são duras, a água é úmida e os objetos, sem base de apoio, caem na direção do centro da Terra. Com a sensação de estar falando com O'Brien e também de expor um axioma importante, escreveu: liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Se isso for admitido, tudo o mais é decorrência.